olha só, isso é o que a lei diz. Quer criar um outro? Bacana, pode criar, sem problema nenhum. Porém, tem que estar organizado no projeto político-pedagógico da instituição. Além disso, você pode oferecê-lo como disciplina ou não, mas, de preferência, de acordo com a lei, oferecê-lo de forma transversal e integradora. A forma transversal é integradora. Por quê? Porque quando a gente fala de transversalidade, a gente está falando de uma metodologia. Então, eu posso oferecer, por exemplo, uma disciplina, eu posso oferecer, por exemplo, um projeto específico, mas eu posso oferecer como um tema transversal. E o tema transversal, então, é aquele tema que é discutido por todo mundo. Então, a gente quer falar sobre educação financeira. E todos os professores, quando a gente fala transversalmente, podem discutir esse mesmo assunto, e aí se torna uma coisa bastante interessante dentro da perspectiva das DCNs. Artigo 12. O currículo do ensino médio deve, primeiro, garantir ações que promovam. Então, vamos lá, o que ele tem que promover, tá? Anota aí. Educação tecnológica básica, compreensão do significado da ciência, das letras e das artes. Então, o menino tem que saber, ciência, letras, artes, ele tem que entender essa questão tecnológica básica, e para isso serve o currículo do ensino médio. Também, processo histórico de transformação da sociedade e da cultura. Então, tem que ser um aluno que tem essa visão crítica desse processo de transformação da sociedade, desse processo de transformação cultural que a gente viveu e continua vivendo e vai continuar a viver, porque assim é a sociedade. C. A língua portuguesa como instrumento de comunicação, de acesso ao conhecimento e de exercício da cidadania. Então, o menino tem que entender isso, porque para isso se presta um currículo do ensino médio. Mas não para aí, ele continua. Adotar metodologias de ensino e de avaliação, de aprendizagem, que estimulem a iniciativa dos estudantes. Então, vamos pensar numa metodologia de avaliação, uma metodologia de ensino, que não faça o menino ficar passivo, porque a gente quer alunos com iniciativa, afinal de contas, nós queremos alunos críticos, né? Lembra da questão da cidadania? Ele tem que pensar, autonomia intelectual, tá lembrado? Então, terceiro, organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação de tal forma que, ao final do ensino médio, o estudante demonstre. Vamos lá, organizamos isso tudo, o currículo pensou nisso tudo. O que eu quero do aluno? Seria aquele velho comportamento de saída? Está lá no ensino médio, o que eu quero que ele demonstre para mim? Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Então, vamos pensar quais são os princípios científicos, tecnológicos que estão presentes nesses meios de produção atual. Então, você pode estar pensando aí, a gente está falando da internet, né, diferentes formas de comunicação. Hoje a gente fala por e-mail, o telefone já está até meio ultrapassado, né, a gente usa mais o celular para falar no WhatsApp, ou então a ligação é pelo WhatsApp. Então, esses meios, esses princípios científicos, esses princípios tecnológicos, ele tem que entender. Tem que entender o que é a internet, que espaço é esse, que questão virtual é essa, porque isso preside bastante essa produção atual. Além disso, ele tem que ter o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Lembra que linguagem é mais do que letras e é mais do que falar, escrever e ler. Então, a linguagem, ela passa pelo corpo, ela também passa pela tecnologia, ela passa pela ciência, ela passa por diferentes áreas de conhecimento e o aluno precisa estar atento a essas situações, tá? Artigo 13. As unidades escolares, então, devem orientar a definição de toda a proposição curricular fundamentada na seleção dos conhecimentos, dos componentes, das metodologias, dos tempos, dos espaços, dos arranjos alternativos e das formas de avaliação, com várias coisas presentes que a gente já vai discutir. Mas preste atenção, então. As unidades escolares, quem faz isso é a unidade escolar, não é o sistema de ensino. Então, a unidade escolar, ela é responsável por essas organizações da proposta curricular. Então, é o seguinte, o sistema de ensino tem lá a sua
propostas, suas orientações de currículo, mas cada escola precisa construir a sua a partir daí e a partir do documento legal. Por quê? A gente está o tempo inteiro falando de contextualização. E a gente sabe que uma proposta curricular de um sistema de ensino, ela não necessariamente dá conta de todas as diferenças que a gente tem nos diferentes bairros, por exemplo, de um mesmo município. Então, a gente precisa que a escola assuma esse papel para pensar nas metodologias, pensar nos diferentes arranjos. Então, de repente, sair daquela organização clássica, daqueles arranjos clássicos, todo o sexto ano, ou pensar em ensino médio, né? Todo o primeiro ano de ensino médio tem aula de inglês, que é obrigatório, juntos. E se os alunos tiverem níveis diferentes de inglês? Será que a gente pode pensar num outro arranjo? A lei dá condições para isso, tá? Então, essas questões são responsabilidades da escola. E dentro dessas questões, a gente tem que lembrar algumas coisas que a gente já falou. Ó, quer lembrar? As dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia, da cultura. Lembra que a gente discutiu aqui? Só que quando a gente fala dentro da escola, elas aparecem como eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo. Então, todas essas dimensões aqui, elas têm que estar contextualizadas e elas têm que considerar o contexto social atual, que é o contexto contemporâneo. Então, a gente vai falar do que é o trabalho, dentro do lugar onde a gente vive, das possibilidades de se entender o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. Isso integra os conhecimentos. Então, não adianta você pegar um conhecimento que está perdido no mundo, perdido no tempo, porque ele não vai ser um conhecimento que esteja de acordo com as necessidades. Ele vai perder naquele caráter de relevância, ele vai perder no caráter de pertinência e, portanto, não vai poder ser um eixo integrador dos conhecimentos, que são conhecimentos de distintas naturezas. Se a gente for pensar, se eu falar trabalho, eu não tenho uma disciplina pensando em trabalho, eu tenho todas. Se eu for pensar ciência, tecnologia e cultura, a mesma questão. Então, não tem uma disciplina só para dizer que ela é responsável por cada um deles. São eixos. E dali, esses eixos estão presentes em todas as áreas de conhecimento, em todas as disciplinas. Pensa no trabalho como princípio educativo e na pesquisa como princípio pedagógico. Lembra que eu fiz a diferença para vocês? Então, trabalho como princípio educativo para a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente para a transformação das condições naturais da vida e ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. Então, essa questão que move o homem a produzir, a transformar a sociedade, a transformar o espaço onde ele vive, isso é o princípio educativo. Lembra do princípio pedagógico, da pesquisa? Então, a pesquisa possibilitando que o estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de construção e de reconstrução de conhecimentos. Então, aquela ideia do aluno que senta, que responde o professor, que fala quando o professor pergunta, que decora o questionário que o professor passa, aqui pela DCN são histórias para lá de ultrapassadas. Direitos humanos como princípio norteador, nós também já vimos isso. Então, desenvolvendo-se sua educação de forma integrada, permeando todo o currículo, para promover o respeito a esses direitos e a convivência humana. A sustentabilidade, a gente também viu que é a meta universal, a sustentabilidade, né? É desenvolvida como prática educativa integrada, contínua e permanente, baseada na compreensão do necessário equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com o seu ambiente, tá bom? Vamos lá, continuando. A gente falou do currículo, agora vamos pensar nessas formas de oferta e de organização do ensino médio. Artigo 14, então, diz: ensino médio, etapa final da educação básica. Sim, a gente está falando do final da educação básica, né? E, portanto, está aqui, ó, finalzinho da educação básica, concebida como um conjunto orgânico, sequencial, articulado. Então, ó, orgânico, tá? Se é orgânico, ele está lá. Ele é verdadeiro, ele é único, ele não é manipulado, ele nasce daquela situação, por isso ele é orgânico, ele é sequencial e ele é completamente articulado porque ele é planejado, ele é pensado e ele é refletido.
Então, ele deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes. Então, a gente está pensando em formação. Então, sejam eles adolescentes, sejam jovens, sejam adultos, atendendo mediante, segundo as diferentes formas de oferta e de organização. Então, para todos esses públicos, o ensino médio pode organizar-se, então, em tempos escolares, no formato de séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios, ou por outra forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, olha como é que o ensino médio tem uma liberdade de organizar. Lembra que a gente falou daqueles diferentes arranjos? São esses arranjos aqui que a gente estava citando. Então, vou voltar àquele exemplo. Tem alunos que no primeiro ano de ensino médio ainda não conseguiram aprender o verbo to be, porque a escola de ensino fundamental ficou 4 anos ensinando o verbo to be, o garoto não aprendeu. Então, ele está lá inicialmente, primeiro ano, verbo to be. Mas também tem aquele aluno que, por acaso, faz curso fora. E aí eu coloco os dois na mesma sala, quem eu atendo? Muito difícil. Então, por que não organiza novos contextos? A gente pode pensar em tempos escolares de forma diferente, para atender. Então, a gente pode pensar em grupos não seriados, a gente pode pensar em grupos baseados na competência. A gente tem possibilidade de organização, basta querer e ter condições estruturais, professor, para que isso aconteça, né? Então, vamos lá. Preste atenção, porque agora a gente vai começar a entrar numa questão de carga horária e você precisa saber, anote isso aí, tá? Vamos lá. No ensino médio regular, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima total de 2.400 horas. Por quê? 3 anos, 800 horas por dia, sabe que a gente faz o cálculo em termos de horas, né? Então, 800 horas por 3 anos, a gente tem um total de 2.400 horas. Tendo como referência, então, essa carga horária de 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, a gente está dizendo, um ano escolar do ensino médio tem que ter no mínimo 200 dias e 800 horas. 3 anos escolares do ensino médio regular, então, tem que ter 600 dias no mínimo e 2.400 horas no mínimo, porque a gente está seguindo essa mesma regrinha, né? 200 dias, 800 horas, 200 dias, 800 horas, 200 dias, 800 horas. Vamos lá. O ensino médio regular diurno, então vamos lá, começamos a ter umas outras alterações. Quando adequado aos seus estudantes, ou seja, se estiver adequado àquele público ali, pode se organizar em regime de tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias. Então, pensa o seguinte, quando a gente fala em ensino médio e fala em tempo integral, a gente está falando de, no mínimo, 7 horas de permanência na escola deste aluno. Então, se é diurno quer dizer, o menino vai para a escola durante o dia, e ele vai fazer horário integral, no mínimo 7 horas. Isso pode acontecer se for adequado aos estudantes. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado.
existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clic-clac.